Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jantar com História. Hoje nós vamos falar sobre petróleo. Você percebeu ou você percebe o quanto esse componente está presente no nosso dia a dia? Quanto ele faz parte do dia a dia da humanidade? Como ele é explorado, como ele é comercializado, quais os principais produtores, quais os principais exportadores do produto? Nós vamos ver hoje aqui no canal Jantar com História. Fica aí ligado e não saia daí. O petróleo é conhecido da humanidade desde os primórdios da civilização. Era utilizado por povos do Oriente Médio, China, Egito para fazer mistura para asfalto, iluminação, lubrificação e para fins militares. Isso mesmo. O pessoal já desde lá do princípio da civilização já usava o petróleo para fins militares. A exploração em escala comercial, como conhecemos hoje, com grandes companhias, né? Só iniciou na metade do século XIX, quando surgiu os primeiros motores a diesel. O processo de refino foi iniciado na Escócia, né? Então, o petróleo, como nós conhecemos hoje, porque quando ele é extraído de uma forma bruta, e depois ele tem que ser refinado para poder ser utilizado nos motores, nos automóveis. Então esse processo foi iniciado na Escócia, né, o processo de refino, e naquela época, lá no século XIX, o Azerbaijão era o maior produtor e era responsável por cerca de 50% da produção mundial de petróleo na época. No continente americano, a produção iniciou primeiro no Canadá. E no ano de 1859, os Estados Unidos perfurou seu primeiro poço no estado da Pensilvânia, tornando-se, alguns anos mais tarde, o maior produtor mundial. Depois foi superado pelos países árabes. Atualmente, o país voltou a ser o maior produtor mundial, seguido pela Arábia Saudita e Rússia. A Venezuela, nosso vizinho aqui do norte, possui atualmente as maiores reservas conhecidas de petróleo. Porém, devido às grandes dificuldades econômicas que o país vem enfrentando nos últimos anos, a sua produção caiu drasticamente. No Brasil, apenas no ano de 1939 é que o petróleo começou a ser explorado, tendo seu primeiro poço perfurado na cidade de Salvador, isso mesmo, na capital baiana. Naquele mesmo ano foi criado um órgão chamado CNP, Conselho Nacional do Petróleo, a fim de regulamentar a exploração petrolífera no país. No ano de 1953, com o lema "O petróleo é nosso", a produção foi estatizada e foi criada a Petrobras. Isso mesmo, a nossa gigante estatal Petrobras foi criada no ano de 1953. Somente no ano de 1997, com a aprovação da Lei do Petróleo, é que o monopólio estatal foi quebrado. Dessa forma, permitindo que outras companhias também explorassem o petróleo, comercializassem o petróleo aqui no Brasil, não ficando somente nas mãos da Petrobras. Em 2006, o Brasil anunciou a descoberta de grandes jazidas no pré-sal e em 2010 iniciou a exploração dessas jazidas. Atualmente, o país produz cerca de mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. No ano de 1960, foi criada a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em 1973, a organização determinou a diminuição da oferta em retaliação aos países que apoiaram Israel por ocasião da guerra do Yom Kippur, gerando uma crise mundial com a elevação dos preços que chegou a 400% de aumento na época, e um evento que ficou conhecido como a crise do petróleo, que atingiu de cheio o Ocidente. Atualmente, 13 países fazem parte desta organização, que são os maiores produtores aí de petróleo. A indústria do petróleo movimenta anualmente trilhões de dólares. E apesar dos esforços da comunidade internacional de substituir o petróleo por fontes não poluentes, ainda continua, o petróleo e seus derivados é responsável por 31,5% das fontes de energia utilizadas no mundo.